Olá, você que curte o canal Rede ADM. Estamos aqui em mais um Papo EAD e nós temos o prazer de receber novamente Igor Oliveira e ele vai falar sobre Ikigai e prosperidade. Seja bem-vindo, Igor. Muito grato, Luciano. Mais uma vez aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Obrigado, Igor. Então, eu quero lhe fazer a minha primeira pergunta. Já que o nosso tema é Ikigai e prosperidade, eu lhe pergunto, o que é que impede as pessoas de prosperarem? Bom, Lu, essa é uma pergunta astuta e um tanto desafiadora, né? Levando em conta a complexidade da vida, né? Mas se eu pudesse conceituar em uma palavra, trazer em uma palavra diante de toda a minha perspectiva de vida, minha história dentro desse estudo sobre prosperidade, eu diria que a palavra é foco. Foco no sentido de concentração, né? De foco, de direcionamento de energia. Se a gente entendendo um pouco mais sobre a física quântica, né, a gente sabe que a física newtoniana já está, né, um pouco ultrapassada, ela só consegue responder para a gente até determinado lugar, e aí depois a física quântica vem, né, e aí traz outras respostas para a gente começa a perceber que tudo é uma coisa só, que somos todos parte de uma rede só. Os cientistas foram destrinchar, né, entender qual era a menor partícula do universo, encontraram um átomo, dos átomos encontraram os prótons, elétrons, nêutrons, depois os quarks, depois os bósons de Higgs, ou a teoria das cordas, das supercordas, e aí encontraram um vácuo quântico, que nada mais é do que energia em vibração, vibrando muito rápido. Não é mais matéria, é energia, e tudo vem desse vácuo quântico, de infinitas possibilidades. Então, a única diferença entre eu, você, os nossos órgãos e os animais, e os átomos, enfim, é a frequência dessa vibração, que vai se condensando, né, como se fosse o processo, né, de condensação, né, de condensamento da matéria, né, da água, que sai de líquido e vira, né, sólido, de solidificação da matéria, ela vai perdendo energia e ela vai se condensando e ela vai dando formato a outras coisas. Então, somos todos uma coisa só. E para quem já ouviu falar do experimento da dupla fenda, para quem não ouviu, eu recomendo demais. Os cientistas colocaram duas fendas e lançaram um elétron daqui para entender onde é que esse elétron passava. E aí colocaram uma parede aqui atrás e lançaram um elétron. E aí quando lançaram um elétron aqui, o elétron passou pelas duas fendas, e não só pelas duas fendas, ele se comportou como onda e ele bateu na parede inteira. E aí os cientistas, quando viram aquilo, falaram, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu pensava que ele era uma partícula, ele se comportou como onda. Peraí, deixa eu minuciar isso aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. E aí, quando eles fizeram o mesmo experimento, lançaram o mesmo elétron pelas mesmas duas fendas, só que agora eles observando, o elétron se comportou como partícula e ele bateu em um lugar só. E aí os cientistas newtonianos ficaram malucos, meu Deus, como é que pode? E aí deu-se, né, toda a vazão ao estudo da física quântica das infinitas possibilidades. Então, tudo é infinita possibilidade. A gente está imerso num mar de infinitas possibilidades. E o que direciona essas infinitas possibilidades, o que direciona se esse vácuo quântico, se esse átomo vai ser parte, né, de um ser humano, se vai ser parte de um animal, de uma planta, é simplesmente a consciência. Então, aonde a consciência vai, o foco vai atrás. Essas são palavras de Anthony Robbins. E é importante a gente conceituar o que é esse foco, o que é essa concentração. Etimologicamente falando, concentração vem do latim, né, o prefixo, a palavra concentração, o prefixo com, da ideia de união, de unificação. A palavra centrum significa centro, e o sufixo são, que em espanhol é sion, da ideia de ação. Então, o que seria a concentração? Seria a ação, né, de unificar no centro, de trazer suas energias para o centro, sua consciência para o centro de algo. Só que o que é essa consciência? O Dandapani, que é um grande mestre espiritual, ele traz um conceito de consciência que eu acredito que é maravilhoso para as pessoas entenderem a diferença entre consciência e mente. Porque ainda existe, né, muita divergência. O que é o consciente, o subconsciente, o inconsciente, ego, superego, id, enfim. E aí, para aqueles que já viram aquele filmezinho de desenho bem animado, bem maravilhoso, eu gosto muito dele, recomendo demais, chamado Divertidamente, vai ficar mais fácil de entender.
Como é que funciona, primeiramente, o nosso processo de percepção da realidade? A gente tem 5 sentidos completamente limitados, a gente só enxerga até determinada frequência, a gente não enxerga o infravermelho, o ultravioleta, a gente só consegue ouvir, né, determinadas frequências, o cachorro consegue escutar mais do que a gente. Enfim, temos 5 sentidos que captam informações desse meio externo através de impulsos sensoriais. Eles são levados até o nosso sistema nervoso central como impulsos eletromagnéticos. E aqui nesse sistema nervoso central, esses dados são decodificados, transformados em informações, e aí existem as reações. E a gente vai trocando com o universo o tempo todo, né? Com o meio ambiente que a gente está inserido. Existe um intervalo entre ação e reação, e nesse intervalo o seu cérebro está buscando tudo que você já viveu, todas as suas memórias. Então a mente seria um campo vasto, onde você tem ali todas as suas memórias, né? Você tem memória de raiva, de medo, de alegria, né? De planejamento estratégico pessoal. E a consciência é uma bola de luz que leva o foco para determinada situação, para determinada memória, para o que você quer experienciar naquele exato momento. Então, a diferença entre consciência e mente é justamente essa. A mente não consegue trabalhar sozinha. Porque se ela conseguisse, ela já fazia tudo, a gente seria robozinho, a gente saberia quanto beber, quanto, né, comer, enfim. Ela precisa de um organismo, né, da consciência para levar atenção para determinada situação, para que a gente possa experienciar aquilo ali. Então, concentração, foco, é o ato de você direcionar energias, né, direcionar a sua consciência para determinada situação, para determinado, né, trabalho, empenho, para que você possa extrair o que você quer daquele aspecto. Certo, Igor? Então, quer dizer que essa concentração, esse foco, vai me proporcionar prosperidade tanto financeira, como vai me ajudar numa prosperidade financeira, como uma prosperidade afetiva? Eu entendi bem o que você quis dizer? O foco, o direcionamento, né, da sua energia. Anthony Robbins, que é um dos grandes mentores meus, né, o maior coach, né, do planeta Terra, ele fala, onde o foco vai, a energia vai atrás. Então, onde a sua consciência vai, a sua energia, né? A gente só tem 2.000, 2.500 quilojoules, né, de energia para gastar durante o dia, mas a gente gasta como? Com a nossa consciência. Então, onde você coloca, seja na prosperidade, seja no relacionamento afetivo, seja onde for, isso vai crescer, vai se expandir. Tudo é frequência e intensidade. Quanto mais frequente a sua interação com algo e mais intensa é aquela interação, mais vivo aquilo vai estar dentro de você. Eu tenho mais um questionamento para te fazer, que é o seguinte: por que as pessoas sentem tanta dificuldade em entender e em viver o seu Ikigai? Então, é uma constante, né? É um caminho, né? Primeiro a gente precisa entender o que é a consciência, o que é o foco, e depois a gente precisa ampliar aquela nossa consciência, ampliar aquele nosso foco, né? E aí eu sinto que as pessoas têm tanta dificuldade em viver o seu propósito, em se entender, em viver o seu Ikigai, porque falta consciência, né? Falta essa expansão, né, da consciência, expansão da mente, expansão do ser, do autoconhecimento, né? Ampliar, né, o seu ser, para que você possa abrir o seu leque de possibilidades, para que sua consciência possa entender realmente o que é importante para você. E na medida que você vai se entendendo, vai se compreendendo, né, se percebendo como ser que sente, como ser que pensa, como ser que emocientiza, né, de emoção e sentimento, que você vai entendendo a física quântica, que é tudo uma coisa só, que somos todos, né, emaranhados, né? Você vai entendendo o meio ambiente, somos, né, parte de um meio ambiente, onde esse meio ambiente influencia você, somos a média das 5 pessoas que mais, né, interagem com a nossa vida. Quando você vai entendendo o que você ama, né, quais são os seus talentos, quando você vai se entendendo, né, o que você quer expressar para o mundo, né, você começa a delinear, né, a sua vida, e você começa a depositar a sua energia, né, a sua consciência para aquilo que é essencial para você, né? Você direciona seu foco, você direciona sua consciência, você direciona sua energia e você começa a estar mais frequente com aquilo ali e aquilo começa a expandir dentro da sua vida. E a gente não está falando, né, que é só mandar Ikigai, a gente não está falando que é um trabalho rápido. Cada um tem o seu tempo, mas é importante a gente trazer a consciência para esse trabalho de autoconsciência, de autoconcentração, de autopercepção, né, de autoconhecimento e de direcionamento das nossas forças, da nossa energia, da nossa consciência para aquilo que faz sentido dentro da gente. Igor,
Então, me explica uma coisa, como é que nós vamos fazer essa ponte, que eu acredito que é necessário que haja uma ponte entre propósito e prosperidade? Como é que faz? Como é esse caminho? Dá uma dica, por favor. Maravilha, meu amigo. Então, eu vou levar em consideração que as pessoas que estão assistindo, você que está assistindo esse vídeo hoje, você já é uma pessoa que já está no caminho, né? Já está no caminho de autoconhecimento, de autopercepção, né? De autoconsciência, que você já assistiu nosso último bate-papo e que você já tem uma ideia, né? Do que é importante para você, do que é essencial para você, né? Dos seus talentos, do que você ama fazer. E aí eu vou trazer um pouco, né? Para a nossa linha de pensamento da nossa profissão. Tá? Se você já entende um pouco do que é você, se já tem um planejamento do que você intenciona fazer para a sua vida, agora só precisa depositar consciência para isso, certo? Então vamos trazer mais consciência para isso. Vamos usar uma ferramentinha que a gente ama utilizar dentro da administração, que é a ferramenta SWOT. Vamos utilizar a SWOT dentro do seu projeto de vida. O que eu amo? Quais são os meus talentos, né? Qual é o impacto que eu quero levar para o mundo? E como que eu vou monetizar isso? Agora começa a fazer quais são as forças, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças dentro desse conceito. Não só para a empresa lá fora. A gente não utiliza só lá fora. A maior empresa do mundo é a sua empresa. Então faz esse trabalho de análise SWOT interna, dentro do seu projeto de vida, dentro do seu propósito, do seu Ikigai, e aí depois parte para um plano 5W2H, né? Por que você tá, quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, por que vai fazer, né? Como, né? Quais vão ser os custos, né? Disso, e aí você começa a fazer, né? Quais são as limitações, quais são os recursos, tanto emocionais quanto materiais que eu preciso ter para alcançar esse objetivo. E aí, para finalizar, né, para trazer um pouco para a perspectiva oriental, né, do Ikigai, eu quero sugerir que você faça um processo simples, rápido e muito efetivo de autoconhecimento meditativo. Senta num lugar confortável, de preferência com a coluna ereta. Você pode deitar também, mas lembra que aqui a ideia é meditar, não medeitar. A ideia não é dormir, né? A ideia é que você realmente tenha consciência dessa meditação. Existem vários tipos de meditação. Depois a gente pode abranger aqui. Eu já passei por mais de 10 tipos de meditação diferentes, e cada meditação traz, né, algum benefício para a gente. Isso está provado, né, gigantemente, né, cientificamente. Mas essa meditação é uma meditação que traz muito autoconhecimento, que é a meditação do observador. Então você senta numa postura ereta, numa postura confortável, para que você possa manter aquela postura, né, por um período de tempo. E aí você começa a respirar, né? Abrir os seus pulmões, dilatar, né, o seu diafragma, o seu abdômen, e expande a sua respiração lenta e devagar, bem devagarzinho. Não existe nenhum lugar para chegar, nada para fazer. Procura um tempo, um espaço que ninguém vai te perturbar. Nada nem ninguém vai te perturbar. E aí você começa a respirar. Inspira o mais lentamente que você puder. Segura o ar um pouquinho, né, bem profundo ali, e depois deixa ele ir bem devagar. Por que essa respiração? Porque a respiração é a nossa principal fonte de energia. É a única coisa que a gente faz desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente dorme. A inspiração energiza, a expiração relaxa. Então você vai entrar no estado de relaxamento. Quando você sentir que é confortável, 5, 10, 15, 20, 30, 50 respirações, você começa a entrar no estado de não fazer nada. Né? Muitas pessoas têm dificuldade, né, com isso. Se você tiver dificuldade, começa a só prestar atenção na sua respiração, agora, né, sem técnica de respiração, só ela lenta e devagar. E aí começa a se observar. Começa a observar o que está acontecendo no seu pé, o batimento cardíaco, né, no seu cérebro. E aí você vai começar a levar atenção também para os seus pensamentos. Você vai ver que vai surgir um pensamento aqui, depois vai surgir outro pensamento aqui. E aí depois vai surgir um observador observando esses dois pensamentos. Aí vai surgir um outro observador observando esses dois pensamentos. E com o tempo, você vai começando a se entender, começando a entender o que passa dentro de você e como que você pode direcionar a sua consciência, né, para aquilo que você intenciona, para o espaço vazio, para o silêncio, né, se entendendo. E aí outras técnicas de meditação vêm, mas eu quis trazer essa, né, porque ela agrega demais. Eu sou outra pessoa depois da meditação. E junto com essas técnicas, né, da administração, eles vão te ajudar imensamente na sua caminhada para você viver o seu propósito, viver o seu Ikigai e, acima de tudo, ser feliz se expressando na sua máxima extensão. Adorei essas dicas de utilizar as ferramentas de gestão, sou suspeito para falar, mas entendo e compreendo sim que serve para as organizações
bem como serve para as pessoas, porque a ferramenta 5W2H e a ferramenta de utilizar análise SWOT permite que as pessoas se conheçam melhor. Você vai fazer uma análise e vai se conhecer melhor e vai facilitar chegar ao seu caminho, ao seu propósito, juntamente com o exercício de meditação. Eu já lhe fiz 3 questionamentos e agora, seguindo a tradição, eu paro de questionar e faço um pedido. Por favor, deixe uma mensagem para quem ficou aqui nos acompanhando. Maravilha, meu irmão. Primeiramente, eu quero falar que é um deleite mesmo para minha alma trazer esse conhecimento que transformou minha vida para você. Se você quiser saber mais, segue a gente lá no Instagram, @Igor de Oliveira, IGOR de Oliveira, normal. Vai ser um prazer compartilhar essa existência com você. Eu faço isso do coração mesmo, porque eu amo fazer isso. Esse é o meu propósito, esse é o meu Ikigai. Eu quero falar para você que a dor, ela é temporária. Ela pode durar um dia, ela pode durar um mês, ela pode durar um ano, mas eventualmente ela vai se dissipar. E alguma coisa vai dar lugar a essa dor. Mas a desistência, ela pode durar para sempre. Então, leva isso em consideração. Pensa sobre isso. Pensa sobre o que você está fazendo da sua vida. Quantos planos você já desistiu e quantos outros você vai desistir, né? E o que você pode fazer hoje para se aproximar daquela vida que você tanto merece, que você tanto, né, veio aqui para viver. Então vai e faz, não desiste não, né? Às vezes é um pouquinho difícil, mas com frequência e intensidade a gente chega lá, tá bom? Foi uma honra falar com você. Longa vida, próspera vida, felicidade. Até a próxima. Igor, muito bom conversar contigo. Gratidão. Eu não vou dizer tchau, vou dizer até breve. Grande abraço. Até breve, meu amigo. Grande abraço. Muito grato.